Pois bem, a rodada 17 do Campeonato Brasileiro, rodada 17 do Brasileirão 2025, começou no sábado com o Fortaleza voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, e essa é a primeira vitória sob o comando do técnico português Renato Paiva. O Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino por 3-1 no Castelão. Aos 4 minutos, Daverson abriu o placar de cabeça. Aos 19, Kusevich fez 2-0. Isidro Pita diminuiu para o Bragantino aos 38. E no começo do segundo tempo, aos 3 minutos, Lucas Prior, ou melhor, Luca Prior, empatou. Fez 3-1 para o Fortaleza e sacramentou a vitória do Leão. O Leão do Pici então derrota o Red Bull Bragantino, que agora saiu do G4 com essa derrota. Ele caiu para a 5ª posição, enquanto o Fortaleza não deixa a zona de rebaixamento, mas conquista mais 3 pontos e agora está a 1 ponto de sair do Z4. O Mirassol recebeu Vitória no estádio Campos Maia e empatou em 1-1. O Mirassol segue aí com uma boa sequência de invencibilidade. O Mirassol tem apenas 2 derrotas no campeonato, agora são 7 empates e ele tem 6 vitórias. É uma grande campanha, está em 7º lugar. É um resultado de certa forma decepcionante pelas partidas que o Mirassol vinha fazendo, conseguindo empate com o Palmeiras fora de casa, vitória contra o São Paulo no Morumbi também, isso foi antes da parada. Então, o Mirassol recebendo vitória em casa, se esperava vitória do Mirassol, acabou sendo empate. Aos 6 minutos, Edson Carioca abriu o placar para a equipe paulista, mas aos 13 minutos, Gabriel Baralhas empatou por Vitória e o resultado final foi empate. Um jogo equilibrado e o placar foi justo, olha só. 15 chutes para cada lado, 7 chutes na direção do gol para cada lado, os 2 goleiros foram bem. E a posse de bola também 51% para o Mirassol contra 49% para o Vitória. Poderia ser um empate com mais gols se não fossem os goleiros Walter e Lucas Arcanjo. No final, o empate foi justo. Sport e Santos se enfrentaram na Ilha do Retiro. Muita provocação ao Neymar, que está caindo na pilha de geral nesse Brasileirão, né? Teve lá o bate-boca com o torcedor na rodada passada, no jogo do Santos contra o Inter na Vila Belmiro. Agora jogando contra o Sport, muita provocação por parte da torcida do Leão. E o Sport parecia que finalmente ia ganhar o seu primeiro jogo nesse Brasileiro. Mas viu a vitória escapar nos últimos minutos e mesmo tendo um jogador a mais em campo, cedeu o empate ao Santos e talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo, o Santos conseguisse a virada. O Derek Lacerda abriu o placar para o Sport logo no começo do jogo, aos 4 minutos. Vacilo do goleiro Brazão na saída de bola. Não só vacilo dele, né? Ele que está salvando demais o Santos na temporada. Mas ele errou ali o passe e a defesa também estava mal posicionada. No final, Derek Lacerda fez o gol. As finalizações dos gols do Sport foram muito estranhas, né? O segundo gol, que na hora foi contabilizado por Lucas Lima, depois consideraram um gol contra do Gustavo Cabadiro. Realmente foi gol contra, o Lucas Lima não quis chutar aquela bola. O que eu acho que para o torcedor do Santos é um pouco melhor, né? Não levar um gol do Lucas Lima. A lei do ex foi na assistência para o gol contra. Então, sai o segundo gol do Sport ali por volta dos 25 minutos da segunda etapa. E aí depois, 9 minutos depois do gol contra, ou gol do Lucas Lima, gol contra do Cabadiro. O Gabriel Bontempo diminui o placar para o Santos, uma boa jogada do Neymar. Termina com o gol do Bontempo, que eu acho que deveria ser titular nessa equipe do Santos. E depois o zagueiro João Basso faz o gol de empate. O Thomas Rincon foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Então o Santos jogou um tempo inteiro com um jogador a menos. O Sport conseguiu fazer 2-0 e ainda assim sofreu empate. Como eu disse, se tivesse um pouco mais de tempo, talvez o Santos conseguisse a virada. E mais uma notícia positiva, né? O Neymar está melhor fisicamente realmente, né? Agora é o 4º jogo seguido que ele joga os 90 minutos. Jogou os 90 minutos contra o Flamengo, jogou os 90 minutos contra o Mirassol fora de casa e jogou os 90 minutos também contra o Internacional na Vila Belmiro. Esse é o 4º jogo contra o Sport, ficou os 90 minutos em campo e sendo importante, né? Contra o Mirassol ele não pôde fazer muita coisa, só cair na pilha da torcida e dos jogadores. Contra o Santos ele jogou bem, o Santos acabou perdendo, mas ele foi bem e agora foi importante para que o Santos conseguisse trazer esse empate. Se eu falei contra o Santos, era contra o Inter, né? E ele foi importante para o Santos trazer esse empate contra o Sport lá. O Sport já está se preparando para jogar a Série B do ano que vem, né? Tinha que vencer de qualquer maneira. Teve um empate lá também por 2-2 contra o Vitória na rodada passada. E agora 2-2 contra o Santos em casa.
Contra o Vitória, mesmo que o empate ainda seja um resultado que não ajuda muito o esporte, por ter empatado no final, foi uma coisa positiva. Contra o Santos, tá ganhando de 2-0 e levar o empate no final, foi muito negativo, né? Então, não ajuda em nada o esporte. Tem que fazer um segundo turno perfeito. Segundo turno não, ele tem que começar a partir de agora, na próxima rodada, né? Mais o jogo atrasado que ele tem, que é contra o líder Flamengo. Ainda no sábado, o Botafogo recebeu o Corinthians no Newton Santos e os dois empataram em 1-1. Arthur Cabral abriu o placar para o Botafogo aos 24 minutos do primeiro tempo. Lei do ex-rival, Arthur Cabral teve uma breve passagem ali no Palmeiras, que vai ser o adversário do Corinthians nessa quarta na Copa do Brasil. No segundo tempo, Memphis Depay empatou o jogo para o Timão. E esse foi o resultado da partida. Não foi uma grande partida do Botafogo. Eu diria que dos jogos do David Ancelotti até agora, talvez esse tenha sido o pior, onde o adversário, que sim, é melhor do que o Sport, é melhor que o Vitória, apesar do Corinthians estar aí numa fase muito ruim, ainda é um time melhor que esses outros adversários que eu citei. Mas o Corinthians ameaçou bastante o Botafogo e poderia até talvez ter virado o jogo. No final o placar foi justo, como foi também o empate do Vitória com o Mirassol. O Palmeiras venceu por 1-0 o Grêmio no Allianz Parque, gol marcado por Facundo Torres logo aos 3 minutos do primeiro tempo. O Grêmio segue aí numa fase muito ruim, foi eliminado da Copa Sul-Americana, já foi eliminado da Copa do Brasil, o que resta é o Campeonato Brasileiro e vai ser uma disputa para permanecer na Série A. O Grêmio tem 17 pontos, 2 pontos a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. A luta do Grêmio vai ser para permanecer na primeira divisão. A luta do Palmeiras é pelo título, uma vitória importante. Se esperava talvez uma atuação melhor, mas o Palmeiras está se adaptando a jogar sem o Estevão, agora também sem o Richard Rios. Mas mesmo com esses dois em campo, o Palmeiras não vinha fazendo grandes atuações, né? Inclusive na Copa do Mundo. Mas teve o Vitor Roque, tá jogando melhor, fez o gol contra o Fluminense, tinha feito o gol antes, gol contra o Atlético, o gol não foi dele, foi gol contra, tipo do Lucas Lima. Pior, na verdade, né? Porque o Vitor Roque errou o domínio da bola. Mas o Vitor Roque parece estar melhorando. E o Facundo Torres tem sido importante, né? O Facundo Torres e o Martins, além do Maurício. Domingo, o Cruzeiro, que até então era o líder do campeonato, recebeu o Ceará no Mineirão. E ele saiu na frente bem no começo do jogo com o Caio Jorge. 4 minutos de jogo, Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, abriu o placar para o Cruzeiro. Mas Antônio Galeano foi o nome da partida, marcando o gol de empate aos 39 do primeiro tempo. E aos 20 do segundo, fazendo 2-1 para o Ceará, dando a vitória ao Vozão, tirando a liderança do Cruzeiro, que teria que torcer para o seu rival vencer o Flamengo mais tarde. E isso não aconteceu. Ao mesmo tempo de Cruzeiro e Ceará, teve São Paulo e Fluminense no Morumbis, e o São Paulo venceu por 3-1 com gols de Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia. O Arboleda abriu o placar aos 24 minutos para o São Paulo, gol de cabeça, também de cabeça Ferreirinha fez 2-0 para o São Paulo. O lance passou pelo VAR ali para ver se estava impedido ou não. Para mim não estava, o Neto acha que estava, mas ele é suspeito para falar isso, né? Ele não quer que o Ferreirinha faça 10 gols no campeonato, ou no ano, melhor dizendo. E o Samuel Xavier até desconta para o Fluminense num belo gol ali no segundo tempo, mas lá no final ainda dá tempo para o São Paulo fazer mais um com o Gonzalo Tapia, a contratação recente que o São Paulo fez. O time vem evoluindo jogo após jogo nas mãos do Crespo. Engata a terceira vitória consecutiva. Ele estreou com derrota para o Flamengo, onde o São Paulo jogou muito mal. Já tinha apresentado uma melhora no empate contra o Bragantino, depois vence o clássico contra o Corinthians, vence o Juventude fora de casa e agora faz a sua melhor partida até então, com essa vitória por 3-1 contra o Fluminense, que ao contrário do São Paulo, está muito mal nessa volta do Brasileirão. Foi o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes, disparado, chegou até a semifinal, mas depois disso não ganhou jogo nenhum, nem sequer empatou. O Fluminense só perdeu depois do Mundial. E aí já estão especulando que o Renato Gaúcho vai voltar pro Grêmio em breve, né? E a gente vai ficar falando sempre, né? O Fluminense perdeu o John Arias, que era o cara do time, e isso realmente é um problema.
Mas tem que aprender a jogar sem ele, né? Teve o retorno do John Kennedy, que foi até titular nessa partida. No segundo tempo foi substituído pelo Kevin Serna. O Bahia venceu por 3-0 o Juventude na Arena Fonte Nova. O Bahia que foi eliminado da Sul-Americana no meio da semana, mas ainda está vivo na Copa do Brasil e pode ganhar também a Copa do Nordeste, que não terminou. O Juventude fez um jogo patético, né? 3 finalizações no jogo inteiro, nenhuma na direção do gol. O goleiro do Bahia assistiu o jogo de camarote, o Ronaldo. Posse de bola 33% apenas para o Juventude, 67% para o Bahia. Gols marcados por Jean Lucas. O Jean Lucas marcou 2 gols e o Lúcio Rodrigues fez o terceiro. Teve a expulsão do Hudson antes do terceiro gol do Bahia. É isso, grande vitória aí da equipe treinada por Rogério Ceni. E o Juventude, assim como o Sport, está caminhando firme para ir para a Série B. Mas o Juventude pelo menos já ganhou no campeonato, né? Tem 3 vitórias. O Sport não tem nenhuma. O Internacional recebeu o Vasco no Beira-Rio. O Vasco começou muito bem nos primeiros 30 minutos até marcar o seu gol. Ryan marcou um belíssimo gol ali para abrir o placar para o Vasco, que teve algumas oportunidades antes, com o Verratti de cabeça, uma finalização do Paulo Henrique que o Rocher fez uma grande defesa, até sair esse gol do Ryan, uma bela jogada ali do Nuno com o DVD e o gol do Ryan, que poderia ter tocado a bola para o Verratti, ainda bem que ele não tocou, porque o Verratti não estava num dia inspirado. Perdeu algumas oportunidades claras, fez um gol, mas estava impedido. E aí no final do jogo ele acaba entregando a bola no pé do Carboneiro e ele empata o jogo para o Internacional. Mas o destaque principal do jogo foi a expulsão do Léo Jardim. Léo Jardim foi expulso aos 86 minutos de jogo, que é ali por volta de 41 do segundo tempo. Ele foi expulso por cera. Mas todo goleiro faz cera em todo jogo. Todos os jogos, principalmente no Brasil, você vê o goleiro fazer uma defesa e ficar 2 minutos no chão. O Léo Jardim já tinha feito isso algumas vezes na partida, mas o Rocher no primeiro tempo caiu à toa a mando de um membro da comissão técnica que falou: Rocher, cai aí porque o Roger Machado quer dar instrução pro time. Nesse momento ainda estava 0-0, só que o Vasco estava muito melhor no jogo, sufocando o Internacional. E aí o Rocher caiu e o árbitro não deu nem amarelo para ele. No segundo tempo o Léo Jardim vai lá e toma um cartão vermelho. Já tinha um amarelo, ok? Já tinha um amarelo, mas o Vasco estava vencendo por 1-0, muito por conta do Léo Jardim, porque o Inter, olha só as estatísticas aqui, né? 27 finalizações do Internacional no segundo tempo. 27 finalizações contra 15 do Vasco, que, como eu disse, primeiros 30 minutos, o Vasco lá em cima, muito bem. Segundo tempo só deu o Internacional e o Léo Jardim salvando tudo. Foram 8 chutes do Inter no gol, 7 defesas do Léo Jardim. O Fusato, quer dizer, 6 defesas do Léo Jardim, uma do Fusato, que entrou no lugar, não no lugar dele, lógico, né, mas pra ficar no gol. Acho que quem saiu pra entrar o Fusato foi o Ryan. E aí é um erro do Fernando Diniz. Eu não lembro se foi o Ryan ou se foi o DVD. Acho que o DVD já tinha saído, né? É um erro do Fernando Diniz, ele tinha que tirar o Verratti. Primeiro que o Ryan, de origem, ele é um centroavante. E muito mais móvel que o Verratti, que não estava fazendo um bom jogo. O Verratti volta pra tentar ajudar na marcação e ele entrega a bola. E não é a primeira vez. Contra o Fluminense, todo mundo lembra que ele fez o gol contra. Não era pra ele estar dentro da área. O Verratti é muito bom de cabeça, mas tem uma deficiência com o pé, né, para jogar. E aí, perto da área, isso acabou sendo fatal. Ali a bola sobrou no pé do Carboneiro. Johan Carboneiro faz o gol do Internacional, que segue invicto após a volta do Campeonato Brasileiro. Fez um segundo tempo bom. Eu acho que o Vasco perdeu pela expulsão do Léo Jardim. Inclusive, era uma bola defensável o gol que o Fusato tomou, mas o cara entrou frio no jogo. Ele até fez uma defesa boa antes. Mas assim, o Vasco perdeu muito por conta da expulsão também. Porque eu acho que o Léo Jardim defenderia aquela bola. E a expulsão é sem critério nenhum. Eu quero ver se o árbitro que fez isso, se ele vai fazer isso nos próximos jogos, ou se agora vai virar um padrão do futebol brasileiro expulsar goleiros por cera. Porque isso não acontece desde o ano passado. O goleiro do Criciúma foi expulso, mas foi por um motivo diferente até. Não foi o mesmo Léo Jardim que... ele tava fazendo cera, mas ele tava com dor ao mesmo tempo, né? Vai dizer que ele não tava com dor de verdade? Né? Que é um argumento aí que os torcedores estão falando. O árbitro é médico agora? Embora a maioria deles tenha outro emprego, né? Mas eu acho que médico é difícil.
E pela cara que o Léo Jardim estava fazendo, eu acho que ele realmente estava com dor. Não estou defendendo porque é meu time, mas é inadmissível que isso aconteça de repente, né? Porque de um lado sim, enquanto o Rocher não tomou nem cartão, sendo que claramente ele não estava sentindo nada e caiu porque alguém mandou. Cadê o quarto árbitro para ver isso e relatar ao juiz? Mas o Diniz cometeu o erro, era para ter tirado o Verratti para colocar o Fusato, e o Vasco acabou levando o empate. Né? Que merecia era perder o jogo, na verdade. Né? Se não fosse o Léo Jardim com a sua grande atuação, inclusive ele seria eleito o melhor em campo certamente, acho que deveria ser considerado mesmo com a expulsão que ele não merecia. Porque se ele merecia, todos os goleiros aí mereciam, né? O Rossi faz cera, o Everton do Palmeiras nem se fala, né? O próprio Rocher, nenhum goleiro escapa aí da cera, né? Tem a questão dos 8 segundos que agora foi imposto lá, que se levar mais de 8 segundos com a bola na mão, ele vai tomar o cartão amarelo. E aí a maioria já tá... Eu não vi nenhum goleiro tomar esse cartão, não. Eles ficam os 8 segundos e soltam a bola no pé e mesmo assim dá pra manter o controle, né? Bom, último jogo da rodada, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, confronto que vai se repetir por mais 2 vezes nas próximas semanas, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético fez para mim o seu melhor jogo em bastante tempo. Teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, num lance que o Rony ficou com o gol aberto sem goleiro, mas tinha um zagueiro lá, mesmo assim eu considero um gol perdido. Ele tinha um gol inteiro para chutar, chutou em cima do Léo Ortiz. O Rony que teve problemas aí com a diretoria do Atlético na semana passada, acionou o time na justiça por salários atrasados, mas foi convencido a ficar, foi titular e perdeu a chance de abrir o placar. O Flamengo consegue o gol com o Léo Ortiz no segundo tempo, como eu falei no início da live, impressionante, né, que quando os atacantes não conseguem marcar, aparece um zagueiro, seja o Léo Ortiz, seja o Léo Pereira que marcou gol contra o Bragantino, seja o Danilo também. Alguém aparece para fazer um gol, seja o lateral como foi o Wesley, e foi o Léo Ortiz dessa vez marcando de cabeça mais um gol dele nesse Campeonato Brasileiro. Ele que tem sido presença recorrente até na seleção brasileira, era com o Dorival, foi na primeira convocação do Ancelotti. Vejamos se ele vai seguir assim, porque é um bom zagueiro e vem jogando muito bem pelo Flamengo. Bom, o Flamengo é favorito para passar pela Copa do Brasil ali contra o Atlético. Assume a liderança do campeonato, é o melhor time da América do Sul e está se reforçando absurdamente. Né? Nesse jogo foram apresentados para a torcida o Saul Níguez e o Emerson Royal. E ainda tem mais reforços para chegar. Né? O Flamengo está negociando com o Beltrán e tem outros jogadores também no radar. O Flamengo não para na janela de transferências, enquanto o Atlético Mineiro está com problema para pagar o seu elenco. Então imagina fazer uma contratação. Eles até fizeram a contratação do Biel, que veio lá do Sporting, jogou no Bahia, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense também. É a contratação que o Atlético Mineiro fez para a sequência da temporada e a princípio não vai ter mais nenhuma, a não ser que surja uma oportunidade de mercado. Olha, amanhã tem um jogo atrasado da 14ª rodada entre Grêmio e Fortaleza. Já que os dois já estão eliminados da Copa do Brasil, eles vão poder pagar esse jogo atrasado nesta terça-feira, dia 29. E a classificação do Brasileirão após 17 rodadas, para o Flamengo 16. O Flamengo tem 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro é o vice-líder agora com 34 pontos, jogou as 17 partidas. 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Palmeiras é o terceiro colocado com 32 pontos, Bahia tem 28, Bragantino 27, o sexto colocado é o Botafogo com 26. O Mirassol também vem na sequência ali com 2 jogos a menos e tem 25 pontos. O São Paulo tem 22 e jogou as 17 partidas. O Ceará, com um jogo a menos, tem 21 pontos, Internacional a mesma coisa. Corinthians, com os jogos completos, tem 21 pontos também. Fluminense, com 2 jogos a menos, tem 20 pontos. Atlético Mineiro também. Grêmio tem 17. Vitória também. Vasco, com 2 jogos a menos, tem 15. E dentro da zona de rebaixamento, o Santos tem 15. Fortaleza 14. Juventude 11. E Sport 5. Caio Jorge chegou a 13 gols no Brasileirão. É o artilheiro. Arrascaeta tem 9. Verratti 8. Reinaldo 7 e Pedro Raul 6.